Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia. Boa tarde para quem já passou do meio-dia. E boa noite para quem já está sob véu noturno. Novamente, muito feliz de poder trazer novas informações dificilmente discutidas, até mesmo na internet, em razão da pluralidade das informações sobre esse Daimon, que hoje, em específico, é sobre Freemost. Importante principalmente para quem pratica magia com Daimons, como os deuses que são, e procura explorar todas as necessidades possíveis com eles, a ponto de expandir teu horizonte de concepções. Então, esse vídeo em particular não será longo, mas definitivamente importante para mudar tua concepção do mesmo. Agora eu confesso que estou torcendo para que em breve possamos fazer um vídeo em conjunto, sem problemas técnicos, tanto com o irmão J.R.R. Abraão, como de qualquer outra pessoa mais interessada. Basta entrar em contato para combinarmos. Mais do que vocês, eu mesmo tenho muito interesse em retomar atividades com aqueles maravilhosos debates. Inclusive, me propuseram no site Zoom, mas não tive tempo a explorar as possibilidades gratuitas. No entanto, o que escrevi abertamente eu repito. Eu aceito sugestões. Antes de eu me fechar numa bolha, sei de tudo. Adoro quando posso aprender algo, até mesmo aprendendo ao ver outras pessoas fazerem algo que não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Quem puder oferecer soluções técnicas e queira maior participação de outras pessoas também, por favor. Até mesmo quem queira participar, eu aceito. Então, para quem não o conhece, J.R.R. Abraão é também o diretor da Universidade Brasileira em Miami, que também opera online, na Flórida, a Albert Schweitzer University Corporation. Essa universidade é uma das poucas no mundo que dá a oportunidade para todos e todas que queiram explorar estudos avançados de pós-graduação e defenderem essas teses acadêmicas no lato sensu, seja de qualquer tema que for, e realmente para pessoas voltadas e capacitadas a defenderem suas teses. Verifique pelo site da Albert Schweitzer University Corporation como eles podem te auxiliar aí embaixo, ok? Pois o site novamente está em operação. Antes de começar, e em celebração à Goécia, novamente fica a minha sugestão para muitas atividades com essa linha apresentada na coleção Grimoire Goécia, impresso e comercializado pela editora Bock 2, nos links da descrição, aí embaixo. Talvez ele seja interessante se aprofundar nas atividades sobre o tema dessa coleção, descrito e editado por mim. Também pode achar no site da Amazon.com, mas você verá que a opção mais barata é pelo site citado embaixo na descrição. Inclusive, lhe dando a opção para você acompanhar o andamento da impressão e posteriormente da entrega, que às vezes na Amazon isso não é possível. Conforme o Daimon de hoje ser o Freemost, neste programa de hoje serão avaliadas características desconhecidas nas interpretações da Quimbanda, nomeado sua assimilação pelo Exu Quebra-Galho. Neste caso, muito relacionado com Daimon. Então, este em específico será um dos casos em que é mostrada e explicada uma razão de tamanhas semelhanças entre alguns casos na demonologia e na Quimbanda, que embasa as defesas de muitos praticantes da Quimbanda sobre a similaridade, mas também abre o campo para outras novas interpretações. Eu digo similaridade porque Exu Quebra-Galho é um, o Freemost é outro, mas é uma energia muito semelhante. Mas lembre-se, não se avalia todos os casos por um caso. A razão dessa avaliação no julgo de ambas as linhas é pela própria justiça dos resultados, efetivos no caso, onde qualquer juízo de casos parecidos, quando faz uma mesma sentença para casos separados, cegamente, nega até mesmo a razão de existir seu cargo de juiz. Então, para julgar tanto a demonologia como a Quimbanda, meça-se pelo julgamento de uma pessoa no cargo de juiz, não pelo lado da acusação ou da defesa. Então vamos lá. Qual o significado do nome Freemost? Razão da qual eu coloquei determinado forte interesse aqui. No livro The True Grimoire, do Jack Stratton Kent, ele dá a explicação de que seu nome Freemost vem do latim fremotus, a significar rugir, bufar, fazer barulho. Observe, no entanto, que Lansdowne, em 1202, dá o nome de Freemost como Freemot, com TH no final. E na lâmina da faca com cabo preto, em A Chave de Salomão, aparece Printon, presumivelmente forma de primeiro matom, que Moisés nomeou e invocou.
E ali caiu um grande e severo granizo por toda a terra do Egito, destruindo vinhas, árvores e bosques que havia naquele país. Infrimos, que pode ser chamado também de Nambrot ou Frimodt, com o nome do demônio Nambrot, aparece nos Grimórios Os Segredos de Salomão, Grimório Verum, o Grimório do Paponório e Dictionnaire Infernal. O Grimório do Paponório, pelo nome adicional Nambrot, incita a pessoa praticante a tratá-lo com muito respeito. O conselho de tratá-lo com muito respeito lembra o conselho dado pela Goécia de Salomão a respeito de Asmodeus, que deve ser chamado de pé e de cabeça descoberta. Asmodeus, é claro, é particularmente importante nas lendas do rei Salomão, e foi chamado de o segundo ou menor Satanás. Na linha de tempo, que cada vez mais eu considero que o Satanás, talvez na concepção do Salomão, seja uma referência da verdade. Okay? Na linha de tempo de eventos relacionados, no século XVII, na publicação de Os Segredos de Salomão, já lista esse demônio. Em 1670, no Grimório do Paponório também lista esse demônio. Em 1817, no Grimório Verum. Em 1818, na publicação do Dictionnaire Infernal também. E eu fiz aqui uma relação dos dias que também foi associado a cada daimon. No Grimório Verum italiano, bom, deixa eu colocar, aliás, a cada dia para ficar mais fácil. Lúcifer é para todos, que é Grimório Verum italiano, Grimório de Honorius de 1670, o Grimório Honorius de 1760, 1810 e de 1800. Todos têm Lúcifer na segunda-feira. Na terça-feira a coisa já muda, porque no Grimório Verum italiano está Belzebu. No Grimório de Honorius de 1670 está Frimost. De 1760 e 1810 está Frimost Aka Nambrot. Ou seja, ou um ou outro, tanto nesse como no 1800 também. Já na quarta-feira são todos Ashtarot. Quinta-feira tem uma variação, que no Grimório Verum italiano era o Silshad, e no Grimório de Honorius de 1670 também era Silshad, mas de 1760 e 1810 era Ashan, ok? E de 1800 também. Já na quinta-feira, desculpa, já falei. Na sexta-feira era Bechaud, no Grimório Verum italiano, também no Grimório Honorius de 1670, e no Grimório Honorius de 1760, 1810 e 1800, todos eram Bechet. De sábado, tanto o Grimório Verum italiano como o Grimório de Honorius de 1670 era Guland. Okay? Agora, no Grimório Honorius de 1760 e 1810 era Nambrot. No domingo, aqui teve uma variação grande, que no Grimório Verum italiano e no Grimório de Honorius de 1670 era Surgat. Aí, no Grimório de Honorius de 1760 e 1810, já passou Aka Aquiot. E também mudou também em 1800 de novo, quer dizer, 1760 e 1810. Agora, no Grimório de 1800 era Aquiel. Agora, pessoal, tem uma questão muito importante que, eu ressaltei que Moisés utilizava o Frimost. Então fica a dúvida, o Frimost é bíblico? Mais significativamente, em alguns aspectos, o nome Frimost é essencialmente o equivalente latino do grego Brimos. Não é hebreu. Este é um título de Dionísio, forma mais curta de Brimo, e é um título de Perséfone e Hécate. Daí os gritos nos mistérios de Eleusis. Nossa Senhora deu à luz a um filho santo, Brimo, ou abrimos. Brimo abrimos. Isto é a interpretação de como se fosse de forte para forte. Daí o título desse livreto, Frimost, o espírito forte. Sublinha sua associação com Dionísio em modo tônico. Ele encarna não o enganosamente lânguido e feminino Dionísio, mas o senhor da pantera, o touro, a cobra e o fogo. Lembramos também a capacidade de Dionísio de levar populações inteiras de mulheres ao transe e ao êxtase, através de sua inspiração. Não era o tamanho de algum dote dele ou a aparência dele. Quer dizer, era aparência, mas não no sentido necessariamente sexual. Eles abandonaram suas vidas, eles e elas abandonavam suas vidas convencionais na cidade, deixando seus deveres desempenhados com humildade para seguir o Deus nos lugares selvagens da terra. Isso mesmo, por
no caso o Dionísio. Assim, podemos justamente considerar que o poder de Freemost sobre as mulheres indica uma concepção muito diferente daquela de Alcoviteiro ou Cafetão. Okay? Então, como o Freemost se apresenta? Uma representação desse espírito na forma humana ou antropóide emana força confiante e compostura. Nenhum grito violento ou gestos ameaçadores, mas uma calma, eloquente e expressiva de um poder verdadeiramente formidável. Há nisso a essência da beleza masculina em uma das suas formas mais atraentes. Vemos isso nos maiores atletas, verdadeiros homens de ação sem nada a provar. Assim, longe de ser um mero agressor sexual em nome de homens frustrados, Freemost tem qualidades profundamente atraentes para muitas mulheres. Da mesma forma, algumas magias ganhariam muito trabalhando com ele. Então, a imagem dele, como ele se apresenta, tem uma gravura do Justin Badwell que o Stanton utilizou na obra dele. Tá? Eu coloquei assim na apresentação a capa desse vídeo para que vocês possam assimilar, pelo menos a ideia, a proposta. Qual a relação de Freemost com a Quimbanda? O nome de Freemost no culto brasileiro, a Quimbanda, como eu já disse, é Exu Quebra-Galho. Seu significado literal se refere ao seu poder de resolver de forma decisiva problemas que a pessoa solicitante enfrenta, em particular os do coração. Algumas imagens dele o mostram literalmente quebrando um galho, mas o significado é simbólico. O simbolismo deriva da expressão brasileira sobre quando alguém supera as dificuldades de forma improvisada e imediata, quebra um galho. Com quem o Freemost está relacionado? Freemost está associado principalmente ao dia da semana terça-feira, mais poderoso nas terças-feiras entre 9 e 10 horas da noite. Agora, quais atribuições consideradas ao Freemost? O nome Freemost aparece também entre os demônios dos dias da semana em algumas edições do Grimário do Papa Honório, segundo o www.hermetics.org, que ele tem o ranking de barão. Ele é um servo ou tem servidores? No Grimário Verum, supostamente escrito por Ali Beck, o egípcio, em 1517, Freemost é listado como um dos 18 servidores de Sirac, ou Siraca. O Rael também pode lhe solicitar algumas coisas, pois está entre Sirac e o Freemost. Isso pouca gente fala, mas se você trabalhar com o Rael, é possível que você tenha êxito para fazer solicitações ao Freemost. Ele exige algo especial? Esse demônio exige que ele receba a primeira pedra que você encontra durante o dia como parte do seu ritual de invocação, como penhor. Agora, quais as influências planetárias sobre Freemost? Da mesma forma, em diferentes edições do Grimório do Honório, as operações do dia de Marte estão sob o governo de Freemost ou Beelzebub. Embora Honórios nem sempre seja fonte confiável, neste caso parece haver valor nas variantes. Em algumas, embora não em todas, ocasiões, ao trabalhar com Freemost, este aconselhou a incluir ervas de Beelzebub, bem como os de Freemost, no incenso. Além de Beelzebub, existe outra relação com Freemost. Além disso, há a interligação de seu nome com o de Clepot, que no sincretismo brasileiro é enquadrado a Exu Pombagira, parceira de Lúcifer. Então, quais seriam as capacidades de Freemost? Conforme os livros escritos no século passado por Waite, The Book of Black Magic, ou em 1996, Who in Hell, por Kelly, e o verdadeiro Grimário Verum, Ritual de Curiacos, escrito em 2020, nesse ano mesmo, Freemost tem a capacidade de possuir a mente e o corpo de mulheres jovens. No Grimário Verum, na edição de Plangier, Freemost tem poder sobre mulheres e meninas e te ajudará a obter seu uso. Então, geralmente as pessoas pensam nisso apenas para sexo, mas pode muito mais. Aos praticantes, suas outras associações proporcionam uma visão muito mais abrangente de suas capacidades, além do simples amor e sexo na concepção normal. À primeira vista, os seus poderes do Grimário Verum, Freemost não parece um espírito terrivelmente atraente. Esse julgamento precipitado seria errado. Seus poderes são muito mais amplos e sua natureza consideravelmente mais interessante. No entanto, conhecemos mencionando esses poderes, pois ele é certamente empregado em tais assuntos. Freemost tem poder sobre o que diz respeito aos homens e ao amor. Ele tem poder sobre mulheres e meninas e lhe ajudará a obterem seu uso.
Este pode citar ao construir todas as paixões humanas, pode extinguir e aumentar a paixão das meninas e provocar o aborto das mulheres. Existe algum objeto mágico relacionado com Frimost? No Grimário Verum, Clepote preside a vara da veleira, enquanto o sigilo de Frimost está inscrito na vara de sabugueiro. Aqui, claramente, seu papel é o de substituir um chefe, neste caso o Imperador dos Espíritos. Por meio desses detalhes, sua importância no sistema começa a ser revelada. Ao examinar seu papel, em todo o Grimório, claramente o status de Frimost é mais elevado e seus poderes muito mais amplos do que aparece no catálogo direto de poder. Quais os atributos de Frimost? As plantas correspondentes são chicória, encontrada principalmente na beira da estrada, e, para a magia, idealmente, seria numa encruzilhada. Tem também artemísia e flores de pervinca. Todos estes podem ser usados em seu incenso, junto com o líbano, que infelizmente alguns ainda chamam aqui no Brasil como frankincense, só que o nome em português é o líbano, ok? Todos bem fundidos, juntos. Ele também gosta de café de chicória, que ocasionalmente pode pedir em troca de serviços prestados. Deve ser uma especiaria, realmente. Ocasionalmente também é apropriado adicionar ervas atribuídas a Beelzebub ao incenso de Frimost. Esses são cardo mariano e aspérula. Outro atributo tradicional nessa estrela, muito apropriado para Frimost, é o dente de um lobo. Este pode ser o dente real, bem difícil de conseguir, ou a pedra da joia, frequentemente encontrada sob essa forma, ok? Em cores associadas a Frimost, as cores são um grupo complexo e sublinham sua natureza e poderes, conforme o ritual que você utilizará. Sua conexão com o sétimo dia da criação, sábado, lhe dá as cores vermelho e preto. Essas também são as cores goéticas padrão, uma vez que representam os planetas maléficos Marte e Saturno. Essa heráldica representa, entre outras coisas, sua importância na hierarquia e suas conexões com os dois chefes masculinos em dois papéis. Ou mais, aliás. Ele também tem associações mercuriais, de modo que o roxo está conectado a ele. Esse ficou faltando na gravura. Mercúrio está relacionado ou conectado com a magia de amor, do amor agressivo, como, por exemplo, nos segredos naturais e sobrenaturais do Grimário Verum. Ele também está associado ao azul, pois seu elemento é a água. Deve ser lembrado também que o governante astrológico da água é Marte, o governante do Escorpião. Isso, em vez dos aspectos mais femininos do elemento, é a chave para essa associação. Na magia ocidental, Frimost está associado à 14ª mansão lunar, 17 graus de Virgem até o final do signo. No esquema moderno, os símbolos animais dessa mansão são o osprey e o bode. O osprey, no caso, é aquela ave que parece com um gaviãozinho. Esse último, que é o bode, tem associações muito claras, particularmente com a sexualidade e a imagem tradicional do diabo. A águia pesqueira também está repleta de folclore e a poderosa ave marinha. A força de Frimost e suas associações com o elemento água são visíveis deste atributo. No caso aqui, a águia pesqueira no caso, é a referência de osprey, que é o termo em inglês. Essa mansão que eu falei do Frimost atualmente contém os graus zodiacais correspondentes das estrelas de Ursa Maior. Isso é muito significativo, pois novamente conecta Frimost com Asmodeus, que o Testamento de Salomão atribui a esta constelação. Outra associação importante dessa constelação é com o deus greco-egípcio Tifon 7, outro ícone repleto de associações com a sexualidade. Eu sei que nos vídeos sobre a Goécia eu falei sobre a associação de um dos daimons com 7. Mas Tifon 7 aqui já é uma outra feição do mesmo 7, ok? Mas é uma outra feição mais relacionada com o Frimost. Nessa constelação que eu já falei aqui da Ursa Maior, duas estrelas em particular têm associações mágicas da seguinte forma: Cor Caroli, Chara Dubri, né? Correspondendo a 24 a 34 graus de Virgem. Na astronomia, essa estrela é chamada de Alfa Ursa Maior. Essa estrela é de natureza marcial. Na astrologia natal, confere tendências destrutivas, arrogância e conquista.
também alguma habilidade psíquica e talento para astrologia. Esses poderes são apropriados para Freemost, e se ele for o demônio governante da natividade, eles serão conferidos à pessoa nativa. A outra estrela na constelação tem um sigilo e correspondência listados em Agripa, que que não tem nem como descrever, mas é um eixo horizontal com 3 aros paralelos, com um círculo nas extremidades. O primeiro, encostado no extremo esquerdo dessa vara, é o menor. O médio está entre o maior e o menor, e o arco maior e o arco menor. E no fim, do extremo lado direito da reta horizontal, tem outro círculo. Este é Alcaide, Benetnash, cauda da ursa maior, correspondendo a 25/31 de Virgem. Disto é dito que vale contra encantamentos e torna o homem seguro em suas viagens. Por tudo isso é a estrela maléfica, mas cujos poderes podem ser controlados. Esse é um padrão bem conhecido na mitologia e na magia, onde um espírito pode ter poderosas energias destrutivas, mas ao ser apaziguado se torna um protetor. Mas qual a utilidade então desses atributos? Apropriadamente para uma constelação apontando para o polo, a pedra dessa estrela é o ímã. O ímã, é muito utilizado na magia antiga e moderna, entre gregos e no voodoo, por exemplo. A tampa de metal da jarra usada para incenso de Freemost pode ser magnetita presa ao seu lado inferior. Essa pedra também pode, obviamente, ser usada em lenços, em feitiços eróticos nos quais sua ajuda é invocada. Quais requisitos nos talismãs de Freemost? Por último, na cabala inglesa, os nomes divinos a serem invocados e escritos nos talismãs ao trabalhar com Freemost são Hromaches, Jesus, Bes, Isis e Rua Inri. Jesus está com Freemost, literalmente. Quais requisitos nos talismãs de Freemost? O sigilo de Freemost forma uma parte integrante do método de conjuração do Grimório Verum, pois está gravado em numa das 2 varinhas empregadas no seu ritual. Também é empregado em vários feitiços, mas por enquanto o nosso foco é a varinha. Para você entender a utilidade, as baquetas são usadas na purificação do círculo e nas invocações, ou seja, em todas as atividades convocatórias. Como se faz essa varinha mágica? Você faz o bastão da arte com madeira de sabugueiro que nunca deu frutos. Sabugueiro em inglês tem o nome de elder, ok? E o corta com um único golpe no dia e na hora de Mercúrio, na lua crescente. E você grava nele o selo de Freemost. Então você faz uma vara semelhante à de avelã, virgem, no dia e na hora do sol, e grava nela o sigilo de Clepote. Por isso que são varas complementares. Por que essa necessidade de fazer 2 varinhas? Você vai me perguntar, né? Essas varinhas podem ser comparadas com as da chave de Salomão, livro 2, capítulo 8. A varinha do sabugueiro é ali referida como cajado. Alternativas ao sabugueiro são dadas, ou seja, jacarandá e junco, ou seja, não precisa focar só no sabugueiro. Okay? Então, todas as 3 madeiras compartilham a capacidade de serem escavadas. Essa é a característica importante da varinha de sabugueiro, que pode ser empregada de várias maneiras, como direcionar a fumaça ou a respiração a embelezar com ramos de ervas. Os próximos presentes, no entanto, é importante você observar o status de Clepote como a contraparte de Verum de Exu mulher na Quimbanda. Esse espírito feminino é um espírito importante para o emparelhamento com Freemost nesse contexto, que enfatiza muito e fortemente o seu status, e inclusive resgata e fornece poder a Freemost quando aceitamos essa dualidade como um complementar, okay? Não que seja um maior do que o outro. Isso é efêmero, porque eles são complementares. Mas então fica a questão, por que sabugueiro preto? A varinha de sabugueiro preto, com o sigilo de Freemost, está repleta de significado. O nome latino sabugueiro preto é Sambucus nigra. É difundido na Europa, Oriente Médio e na América do Norte.
Como toda botânica nos grimórios, suas associações folclóricas são chave a entendermos seu papel e importância no esquema das coisas. Este estudo também revela muito sobre Frimost. Parece haver duas camadas de folclore ao sabugueiro, embora possa haver outros fatores em ação. Em geral, isso sugere uma camada de simbolismo pagão sobreposta por associações cristãs posteriores. Ou seja, cristã ainda é muito infantil. Na primeira camada, seu papel é positivo e protetor, enquanto na outra o inverso é o caso. Apesar de ser a teologia cristã que permeia a maioria dos grimórios, pelo menos os prevalecentes e criados até o século XIX, parece ser a camada mais antiga que explica a importância botânica, e o bastão de sabugueiro é um exemplo específico disso. A árvore do sabugueiro tem muitas associações folclóricas com a proteção de casas contra bruxas e espíritos malignos, muitas vezes colocada no lado de fora da porta dos fundos, às vezes na frente. No caso, o sabugueiro está conectado com o fogo, a raiz anglo-saxônica do nome Aeld, significa fogo, enquanto Eldrum, equivalente ao baixo saxão, está conectado com câmaras de fogo e fornalhas. Não porque a madeira seja bom combustível, não é, ao contrário. No entanto, as hastes do sabugueiro podem ser facilmente escavadas e podem ser usadas para soprar o fogo para a vida. A medula também pode ser um bom material inflamável. Esse simbolismo se conecta com a lenda de Prometeu, que trouxe fogo do céu em uma varinha oca. Embora um caule diferente executasse essa tarefa, é interessante notar que era a mesma madeira que formava a típica varinha dionisíaca. Como o nome Frimost se conecta com um título de Dionísio, é improvável que seja mera coincidência. O que mais as instruções para fazer a varinha podem dizer? Em primeiro lugar, há o momento do ritual, o dia e hora de Mercúrio. Esse tempo é encontrado com muita frequência nos rituais salomônicos, particularmente na fabricação de instrumentos. Portanto, aparentemente não diz muita coisa, pois é quase que um padrão. Porém, compará-lo com a varinha de Clepote, feita no dia e hora do Sol, nos leva um pouco mais longe. O dia e hora do Sol estão relacionados com a profecia, principalmente por sua associação com Apolo. Isso é adequado, já que a madeira de que essa varinha é feita é a avelã, muito usada em adivinhação. Os dias e horas de Mercúrio são comumente empregados precisamente porque Mercúrio é o planeta associado aos magos e à magia, ou seja, magia para a adivinhação. Bom, é isso, pessoal. Eu sei que demorou um pouquinho, mas acho que foi pouco. E espero que as informações que eu lhes passei sejam úteis e possam fazer pelo menos a varinha de vocês de forma adequada, ok? Abração! Fui!